Nunca sei o que fazer com os braços. Sim. Iniciado. Beleza, vamos começar. Fala, galera, bem-vindo a mais um O2 Podcast. Hoje estou aqui com Maíra, nossa executiva de contas, e a nossa convidada super especial, a doutora Maria do Carmo. Dá um oi pra galera, doutora. Oi, como vamos? Que bom estar aqui com vocês. Agradeço o convite, a lembrança do meu nome. Então vamos aí para esse desafio. Doutora, sempre no início do nosso bate-papo, a gente abre uma oportunidade para quem ainda não conhece a senhora, para contar um pouco da sua história, da sua trajetória, quem é a doutora Maria do Carmo, enfim. Bom, eu gosto de dizer que eu sou operária, né? Porque quem trabalha tanto como eu só pode ser operária. Mas como operária eu tenho alguns diplomas e faço muitas coisas. Eu acho que vocês falam melhor de mim do que eu mesma. Olha só, é porque a gente se conhece, assim, né, da história, né, que a gente sabe que a senhora é bióloga, veterinária, especialista em homeopatia, são, assim, um currículo extenso, conduziu a tocha olímpica, é escritora, palestrante, agrônoma, inclusive, né, palestrante, assim, aí saindo por países afora. Internacional. Internacional. Europa, Ásia, na América também, tá por ali. Eu acabei de fazer uma palestra no Japão. Olha só. Falou com meus parentes. Tem que prestigiar. Não, que bacana. Sobre peixes. Ô, doutora, e como que nasceu a Arenale? Você pode contar para nós, assim, como que foi essa história, essa trajetória para nós? Bom, nasceu bem lá atrás. Porque quando eu me formei na veterinária, em 1980, que foi ontem, eu me formei muito insatisfeita, porque os métodos de cura não eram tão eficientes. Mas parece que eu vou falar de hoje. Porque o antibiótico ele causava resistência, não curava a infecção, custava muito mais caro que o preço de uma vaca. Um animal que tinha, um cão que tinha uma alergia, a gente tinha que ficar dando cortisona. Hoje existem outros princípios ativos para cancelar um prurido, mas aquele prurido não se resolve. Por quê? A causa mesmo não havia sido encontrado um processo de cura. A cura. Então eu fui buscar outros métodos. Eu também estudei fitoterapia, mas nessa busca, né, de encontrar o que eu queria, encontrei a homeopatia. Primeiro estudei homeopatia humana e depois que eu consegui estudar homeopatia veterinária e regulamentar os cursos de homeopatia veterinária aqui no Brasil, porque não existia. Olha só. E aí, depois eu comecei a criar uma porção de medicamentos, como biólogo, comecei a investigar o controle de parasitas, começou com pulga, depois com carrapato, depois com verminose. Os anos foram passando. E aí o Ministério da Agricultura começou a ver o meu trabalho e exigir que isso tudo estivesse regulamentado. Eu demorei 16 anos e 4 meses para conseguir abrir o laboratório. Não foi um dia ou dois. E foi pioneiro, né, o laboratório? Sim, primeiro laboratório das Américas de veterinária e até hoje exclusivamente de medicamentos para todas as espécies, todas as categorias animais, ou animais de produção ou animais de companhia. E trabalhamos com todo o ciclo de vida. Então, tudo que é passível da gente tratar, nós tratamos, tudo que é permitido pelo Ministério da Agricultura, porque as patologias de notificação obrigatória, nós temos que informar o Ministério da Agricultura. Nós não podemos tratar. E tem uma lista enorme que causa um dano mundial. Mas aí é uma outra conversa. Mas voltando aqui. O que acontece? Aí eu consegui abrir o laboratório, começar a registrar as formulações e, ao mesmo tempo, fazendo muita clínica. E na clínica, realmente, que a gente consegue conhecer verdadeiramente os nossos pacientes, de todas as espécies animais. E é o que eu pratico até hoje. Eu tenho que estar com os meus pacientes. Se eu não estiver com eles, eu não consigo entendê-los. Saber
como que as patologias estão sendo alteradas ao longo dos anos, das décadas. E elas se alteram mesmo, e muito. O organismo, ele tá em constante evolução, né? Muitas coisas vão mudando. Uma coisa que eu achei interessante, a senhora comentou do Ministério da Agricultura, então a homeopatia é algo regulamentado? Tem alguma coisa ali por trás que deixa, que tem regras a serem seguidas? Como que funciona isso? Extremamente regulamentado. E eu que consegui essas regulamentações. É Eu pioneiro, mudei a legislação brasileira. Olha Nossa, só, que mais uma informação que a gente não sabia. Tá? Exatamente. Ela não só cria os medicamentos, ela cria ali a regulamentação por trás. Não Sim. é qualquer coisa. Eu consegui, junto ao Ministério da Agricultura, uma regulamentação para a gente poder trabalhar. Porque existia, depois eu conseguir o profissional médico veterinário homeopata. Eu sou especialista pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Depois de conseguir isso, não poderíamos ter os medicamentos de uso veterinário, todo esse arsenal que eu consegui criar. Então, o que eu fiz? Eu consegui que houvesse uma legislação. E nós ainda continuamos trabalhando com uma regulamentação junto ao Ministério da Agricultura para todas as espécies animais, porque isso é um processo dinâmico sobre regulamentações junto ao Ministério da Agricultura. E é muito árdua essa regulamentação, porque a gente tanto tem que cumprir toda a regulamentação de medicamentos de uso veterinário, mas a regulamentação homeopática. Para nós é muito mais pesado do que para a alopatia. E é muito diferente, assim, conversando com um leigo, tá? É muito diferente isso, essa homeopatia, para outros países? Por exemplo, você fala de regulamentação aqui pro Brasil, mas e nos Estados Unidos? Isso aí já estava mais maduro? Ou também foi na mesma época? Como que é? Então, também houve um outro processo que eu lutei muito. A Camevet é um cumbre, é um encontro que existe anualmente de todo o Ministério da Agricultura das Américas. Quando eu falo Américas, estou dizendo Américas do Norte, América do Norte, todos os países, América Central e América do Sul. Todos esses países, com seus ministérios da agricultura, se encontram com todas as indústrias. Indústrias de embelezamento, indústria de produtos veterinários, indústria de alimentação, qualquer tipo de indústria de uso veterinário. E eu consegui fazer, naquela época foi junto com o Sindam, que levássemos a pauta de medicamentos de uso veterinário, homeopático. Fiz palestras, coloquei essa pauta, e essa pauta rodou durante alguns anos, até que nós tivéssemos um documento definitivo. Depois, e existem trâmites para que seja regulamentado. Eu estou falando de todas as Américas, que é Canadá, porque o Alasca pertence aos Estados Unidos, até Chile com Argentina. Argentina que faz uma curvinha e termina as Américas. Todos, e são muitos países. Eu, de cabeça, não sei quantos países que temos aqui nas Américas. Bom, depois de alguns anos, em 2017, no último encontro que tivemos, que estava em pauta, eu fui até lá e coloquei em pauta, faltava mais um trâmite. Aí eu coloquei em pauta o seguinte: nós não podemos continuar rodando esse tema, porque está acontecendo muita coisa no mundo. Vão vir temas piores. Nós estamos em 2017, 5 anos atrás. Olha só. Vão vir temas piores, patologias piores, porque esse sequestro de patologias que vem da mata para os animais e se torna zoonose, isso é uma constante, e cada vez vai ficar pior. Vocês vão dizer, você é muito pessimista. Mas voltando ao cunha. Aí, o que aconteceu no Camevet, em 2017? Eu solicitei que
todos os ministérios da agricultura votassem para que encerrasse ali o trâmite e eles elegessem o documento que estava pronto como regulamentado. Todos os países nós temos uma norma nas Américas para o medicamento de uso veterinário homeopático. E passou. Nossa. Passou. 2017. 2017. Todos os ministérios votaram que aquele documento que já estava pronto, escrito, aprovado, fosse regulamentado. Se encerrou e não se fala mais dos medicamentos homeopáticos nesses encontros de CAMEVET, porque já está regulamentado. Agora, país a país, conforme vai surgindo as pautas, né, vamos regulamentando, vamos exportando. Então, nós utilizamos esse documento para conseguir exportar. E assim caminha a humanidade e mais os problemas que nós vamos tendo, que não é café pequeno. Não, e você vê que não faz muito tempo, né? Se a gente tá falando de 5 anos atrás, 5 anos. né? A homeopatia aí, desde 1790 e tanto, assim, tanto tempo, né? E não é uma coisa nova. São novas essas regulamentações, mas não são estudos novos. Há muito tempo já tem gente estudando. E ainda assim, tem muita gente que não acredita. Por exemplo, eu me trato com homeopatia. Eu acredito, eu gosto, eu acho que realmente funciona. Muita gente até vem com aquela ideia, né? Ah, é placebo e tudo mais. Né? Sempre tem aqueles que duvidam. A doutora chega, né? Né? Chega, ó, arrepia a espinha. Regar os olhos, né? Sempre tem, né? Sempre vão ter aquelas pessoas que são mais céticas. Mas e por que mesmo depois de tanto tempo, do surgimento ali da homeopatia, demorou tanto para ser regulamentado? Por que depois de tanto tempo ainda tem gente que ainda não acredita, mesmo funcionando em animais? Porque para mim, o fato de funcionar em animais significa que funciona. Porque como que um placebo funciona? Como que funcionaria o efeito placebo num animal, por exemplo? Não faz sentido. Então, é porque a humanidade, ela vive naquela mentalidade newtoniana, é muito materialista. Essa é a mente do ser humano. O que acontece? A veterinária é a prova viva que não se trata de um efeito placebo, porque a gente medica 5.000 bovinos ou 1 milhão de aves e tem um grupo controle, tem um N, um número de animais altíssimos, podemos repetir, podemos randomizar e a gente percebe com exames de laboratório que tem ali os números e houve uma modificação muito grande no tratamento de uma patologia, por exemplo, ou numa produção, né, de mais ovos, mais carne, mais leite, mais crescimento, enfim, o que a gente está buscando, mais bezerros, mais nascimentos. Então, o que acontece? As pessoas, elas têm essa ideia porque existe um lobby muito grande da indústria química com questão do medicamento alopático, que é matéria, é um químico. Se pode mensurar com outros tipos de padrões. Os nossos medicamentos, ele é desmaterializado. Ele é um medicamento físico e hoje a humanidade caminha às leis da física, não mais às leis da química. Então, a mentalidade newtoniana, que foi uma mentalidade muito importante para o desenvolvimento do planeta, hoje ela já tem outro passo. Albert Einstein, quando estava vivo, ele era um físico teórico. Hoje ele já foi comprovado na prática. Então, a humanidade tem que dar um outro salto mental para que esse planeta não saia desse comum que nós estamos vivendo. Hoje a gente está vivendo no lixo, numa contaminação mórbida de toda a nossa água que a gente vive, dos mares, do ar, do solo, do que a gente respira, do que a gente consome. Então, nós temos um medicamento físico e não tem como ter um efeito placebo.
Contra fatos não tem argumentos, né? Isso Ó, é real, né? Casos clínicos aí, né, doutora? Tantos anos de atuação, com certeza tem muitos É. exemplos aí pra dar pra gente, assim, não tenho dúvidas. Temos muitos trabalhos científicos. Isso. Inclusive, se não me engano, a Arenales é a empresa mais premiada aqui da nossa região, né? Sim. Sim, A se senhora vocês também tem quiserem. muitas premiações também, né? Tem tanto Eu- pessoal como também da empresa. Eu queria que se a senhora pudesse falar de algumas premiações, tanto pessoal como também da empresa, que você mais se orgulha, ou que você mais se lembra, assim, ou que foi marcante pra você. Que eu, assim, tenho um carinho muito, muito grande. Quando eu peguei o primeiro lugar na Fiesp, lá na Paulista, é o prêmio da água, preservação da água. A gente economizando, né, fazendo reuso da água, e eu estava lá presente, estava num cansaço mórbido. Quando falou Arenales, eu estava tão cansada, que eu até nem entendi. A pessoa do lado é que me cutucou, mas você pegou o primeiro lugar, vai lá buscar. Estava eu e meu marido, aí eu fui lá, peguei, nem entendi direito. E é lindo o prêmio. Se vocês quiserem, podemos postar uma foto, né, desse prêmio aqui. Sim. E esse eu tenho um carinho muito especial. Mas eu tenho carinho especial também pelos prêmios QNPq, que os funcionários que os forneceram, porque pela qualidade de vida dos nossos colaboradores, esqueci a sigla. Mas, Entendi. enfim, que foram vários, também de educação continuada. Aí tem muitos, muitos mesmo que a gente recebeu. Nós listamos ali, deu tantas coisas que eu falei, nossa, Não dá nem eu pra acho que citar. senão um episódio de podcast é só pra falar de Centena, né? premiação. Não, tem registro no Guinness, né? Putz, Gente, desculpa a falta de informação, mas alguém poderia me Bateu atualizar disso? centena, né? olha, Por que entrou no livro de Guinness? tem um laboratório com o maior número de medicamentos homeopáticos, né? Na época, eu acho que ainda não tinha chegado no 200, né? Mas agora já passou de 200, né? Porque a gente vai sempre Criando produzindo mais medicamentos, elaborando mais. Uhum, ajustando, Então, né? exatamente. Eu acredito que premiação a gente chega ali, passou de 100, né? Olha só. E sempre a gente está recebendo monção de monção de como que eu vou dizer? A gente recebe, me faltou a palavra. Bom, tem vários, né? Tem o prêmio Cláudia, né? Tem o prêmio Cláudia, tem vários destaques como empreendedores, como empreendedora da região ou até do estado. Tem destaque de empreendedorismo, de sustentabilidade, assim, um monte também, né? Porque a homeopatia tem mais essa pegada sustentável, né? Ainda mais com a Arenales, como a senhora comentou, do reuso da água, né? Captação de água pluvial. Então, assim, muita coisa contribui para o desenvolvimento da empresa e para esse tanto de prêmio que tem aí. A Sim. perder de vista. E sempre a gente está sendo agraciada com outras monções e tal. E o que acontece é que o medicamento, ele depois da CH12, né, 12ª centesimal Hahnemanniana, não existe mais matéria. E existe estudos, né, o número de Avogadro, ele demonstra isso, né? E ele também não causa dano nenhum ao ambiente, não causa resíduos, nem aos produtos de uso, nem aos produtos veterinários, né? Então, uma carne, um leite, ovos, mel que as pessoas estão consumindo, não existe resíduos químicos. Então, ele é extremamente sustentável. Então, não é só no ambiente, mas também a sua produção. Nós temos a nossa pegada de carbono, que já foi mensurada. E também o que acontece é que já foi listado, né, houve um trabalho, já foi listado
quantos itens que a gente tem de sustentabilidade, que parece coisinhas pequenas, 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 mas se tornam muito grandes. E, por exemplo, a nossa energia é fotovoltaica. Nós não precisamos usar a energia elétrica, é fotovoltaica. E, enfim, o reuso da água, que é um reuso muito grande, muito importante, né? Porque a gente consome muita água, e essa água é uma água limpa, né? Ela volta para ser reutilizada. Enfim, Várias iniciativas, participamos né? da cidade de muitas iniciativas. São muitos e muitos itens que de pequeno em pequeno ele se torna grande e a gente ensina nossos colaboradores, porque os empresários eles têm muito receio de tomar medidas de sustentabilidade, porque eles acham que isso é custo. Isso não é custo, não é. Isso gera muito retorno. E eu tive o prazer de conhecer a indústria lá e é incrível como tudo tem os cuidados para tudo isso acontecer, né? E não é fácil mesmo. É uma cultura que precisa ser mudada, né? Acredito que para os novos funcionários também, a parte de treinamento, para as pessoas também com essa mudança e não tenha sido fácil também. Mas é muito legal ver isso daí implementado e sendo de fato reconhecido por isso. E essa parte de sustentabilidade para a doutora sempre teve muito presente ou com o decorrer do tempo, assim, você foi enxergando tudo isso, que era importante implementar isso na empresa? Não, isso aí faz parte do meu DNA, né? Já vem de família, né? Já vem de berço mesmo, de casa. Entendi. Então você já começou da já imigração, né? A gente fazia isso dentro de casa, sempre fizemos, então, num reaproveitamento, de minimizar o uso de reaproveitamento. Então, sempre. Antes de haver coleta seletiva, a gente já organizava para que não se usasse tanto, desse reuso e reaproveitamento. Então, já nasceu assim. Bacana. Não é que foi projetada para depois ser. Não. Já nasceu. Já nasceu. E educação continuada, né, para os colaboradores, porque é preciso sempre a gente estar e depois eles levam para dentro de casa essas iniciativas. Aqui a gente já começou também. E no bairro também a gente faz isso. E reflete muito, né, a Nas rotina escolas. do colaborador dentro da empresa, tudo que ele vê. E até porque a homeopatia em si, ela já tem esse lado, assim, com relação à sustentabilidade. Então, até que tudo faz sentido, né? Você realmente fazer da sustentabilidade um valor da empresa mesmo, estar ali presente em todos os momentos, seja no uso da água, no uso da energia, na forma em que os colaboradores realizam as suas atividades dentro, separação de lixo, enfim, tudo isso fica com as pontas ficam todas amarradinhas mesmo, porque a homeopatia é sustentável, né? Não existe lixo, os resíduos são ouro, né? Enquanto o ouro cai, o alumínio está subindo de preço. Ele sobe. Custa mais alumínio do que ouro. Olha só. E as pessoas, né, vão só acumulando as coisas, jogando como se não fosse nada. Então a gente tem que repensar nossos valores, né? Como a gente está caminhando errado no planeta. Isso sim, né? A gente tem que frear rapidamente e trilhar um caminho de volta. E usar os medicamentos homeopáticos para si, para os nossos companheiros domésticos, todo mundo. Na produção, na cultura. Por isso me tornei agrônoma. Estudei psicologia junguiana também, para entender melhor a mente humana. Olha que mente legal. dos animais. Doutora, mas a senhora não acha que, obviamente que ainda estamos muito longe do ideal,
mas já estamos nos movimentando para um desenvolvimento mais sustentável? As pessoas já estão caminhando ou acho que ainda está, assim, totalmente estagnado? Porque muitas vezes a gente vê algumas pessoas que já estão tomando mais iniciativa, tem muitas pessoas que são adeptas a estilos de vida, como, por exemplo, veganos, né, que são mais preocupados com o meio ambiente. Hoje a gente vê muito mais presente do que anos atrás. Será que a gente já não tá caminhando? Ou a senhora acha que a gente ainda tá caminhando muito devagar? Como que tá? Muito devagar, porque o poder está dentro, está mesmo na mão dos grandes conglomerados, dos grandes países, China, Estados Unidos. Esses são os países, Índia, esses são os países muito poluidores que têm a indústria química fina. E eles que dominam realmente a poluição. E aí, o que acontece? E eles não abrem mão desse ganho, desse poder. E aí, claro que tudo que a gente fizer de pouquinho, de mínimo, dentro de casa, ajuda. Se a gente se reunir, ajuda muito mais. Por isso que a gente tem educação continuada, para a gente ter isso com nossos colaboradores, que levam para a família, a gente faz isso no bairro, nas escolas. Mas o que acontece? Esse poder, essa ganância desses países grandes e poderosos, das grandes economias que têm a indústria química e poluente, realmente esses que têm que rever os seus valores. Mas... Entendi. É difícil, né? Não, essa é uma pauta bem, de fato, que eu acho também que nós estamos caminhando em passos devagar, comparado com o que vem acontecendo no mundo como um todo, assim, então eu acho que nós, minha opinião, que a gente está caminhando em passos lentos, eu acho. Lentos, Né? porque esse o que poder... vem acontecendo é esse poder da industrialização de tudo, eu acho, né? De fato, a gente está falando de duas potências, Estados Unidos e China. A Índia também. A Índia, muito, né? A gente está falando assim, a China e a Índia ali só ali. Na China, nem 1/3 da população mundial mora ali, então imagina o tanto de... de fato, não é um assunto bem interessante. Eu estive na longe China ainda, né? em 2014, e aí, muita gente de máscara, né? E, de repente, eu estava em Pequim e o clima mudou completamente. E aí veio uma poluição, eu não conseguia mais respirar. Chegou um momento de eu sair de Pequim. Aí eu estava no aeroporto, falei, esse avião não vai sair, porque você não enxerga 2 metros na frente de poluição. Ele não vai sair. E o avião saiu. Saiu. Gente. A poluição era um breu do negro. Poluição. Nossa. E saiu. O avião foi. Que ano que foi? 2014. 2014. E continua assim. Não com pense que certeza. mudou, não. Não. Por causa da indústria química fina. Exato. E eles estão na corrida para se tornar, né? Mais ainda. Mais ainda, exato. Mais ainda. Então, a gente tem que rever nossos valores. Eu digo a gente tem porque nós pertencemos à humanidade. Entendi. Nós também Sim, com somos certeza. responsáveis. Sim. Então, a gente tem que fazer a nossa lição de casa, a gente tem que fazer o nosso trabalho. E passar Porque isso contínuo para minha As filha, no próximas caso, gerações, para as próximas né? gerações. É. Ô, doutor, agora sim, entrando pro lado um pouco mais pessoal. Aquele momento pessoal. A gente percebeu que estudar sempre esteve muito presente na sua vida, assim. Mas a doutora tem algum outro hobby, alguma outra coisa que você gosta de fazer, além de estudar, obviamente? Bom, eu sou boa piloto, né? Piloto de fogão. Ah, é? Olha só. Sou boa. E qual? Gosta de cozinhar. Masterchef. Já fiz muito tricô, hoje não faço mais não, porque faço muitas coisas. Ah, que E bacana. também, se precisar pegar na vassoura, faço qualquer coisa. Comigo Você não tem... nasceu aonde? Prudente? Sou prudentina. E eu sou, inclusive... Ai, meu Deus. Eu recebi o título de... Ai, eu tenho tantos títulos que... Como Sonho você... de consumo, É. né? Eu tenho até vergonha de falar. Que título que você tem? Não, cidadã eu sou...
É cidadã você tem porque você nasceu Comendadora, Comendadora, desculpa. olha que legal. Comendadora, Olha. recebi o título. Não me lembro o ano, mas eu recebi o título de Comendadora Prudentina. Nossa, bacana. foi uma honraria Que que eu legal. fiquei exatamente muito, muito feliz. Ó, olha que bacana, Recebi. né? Então a doutora Muito nasceu bacana. aqui, estudou aqui também? Então, eu fiz biologia aqui. Eu entrei pela FAF e saí pela Unesp. Ah, entendi. E aí, então montou. Então a Arenales não tinha outro lugar para nascer além daqui. Aqui. Ah, entendi. Que bacana. E foi a pioneira mesmo na parte de homeopatia. Sim, homeopatia veterinária. Sim. Laboratório de homeopatia veterinária. Fui pioneira. E não é fácil, não, a gente ser ponta de vou falar, ponta... Ah, enfim, é que eu não uso muito expressões feitas. Não Entendi. gosto de expressão... Ah, que bacana. E feita. nesse momento que você começou a empreender, tem alguma... teve alguma dificuldade? Assim, lógico, dificuldade teve várias, Todas né? até hoje. É. Você já percebeu, né? Não, e como foi Já começar? percebi. Começar, a gente pensa assim, pioneira numa coisa que, assim, como é pioneira, não existia, né? Então tava ali desenvolvendo, não tinha nenhum modelo pra se inspirar, porque muitas vezes a gente se inspira A mesmo gente em vai grandes, criando o modelo. né? Vai criando modelo, mas ali não tinha modelo pra seguir, basicamente, porque foi a pioneira, mulher empreendendo, como que foi a Arenales, esse ano fazem 25 anos, né? Assim, não nasceu ontem, faz tempo, é uma época, como que foi desenvolver tudo isso, o desafio de empreender? Então, tem coisas que a gente não consegue nem responder, porque a gente faz fazendo. Faz trabalhando todos os dias, 24 horas por dia. Tava na sua veia já, né? Tava uma coisa que você já respirava faz isso. engenheirando, depois aí eu fiz até engenharia para aprender a engenheirar mais. Quando eu fiz biologia, era ciências físicas e biológicas, né? Tinha muita matemática, você usa muitos campos do cérebro, você tem que usar tudo. Eu acho assim que os meus pais, eles tiveram uma luz muito grande, porque mesmo sem orientação, todos os meus irmãos estudaram tanto artes, eu estudei piano, como também línguas. Tive a oportunidade de estudar inglês, eu estou falando da década de 60, para começo de 70. E aí, a gente não sabe nem falar inglês até hoje. Prudente. Então, isso é importantíssimo na formação de uma criança. Então, todos nós estudamos, né? E eu sei que isso desenvolve os dois lados do cérebro, porque senão você usa só um tiquito de um ladinho só. Então, quando eu fui estudar, e muita matemática, nossa, eu viajava na física, química, né, já era uma coisa mais complicada para mim. Então, com isso, você vai indo, você vai desenvolvendo. Quando eu fui fazer a parte da engenharia, aí eu tinha parado de estudar, de fazer faculdade faz tempo, mas eu entrei no Deslanchou. terceiro ano já deslanchando mesmo. Não sou mestre, não sou doutora. Eu só tenho graduações e responsabilidades técnicas. Então, é uma coisa assim natural, né? Natural. Você vai fazendo. Você constrói o teu caminho fazendo, criando, usando os campos aí do cérebro, não se ligando em jargões. Ponta de lança, era o que eu ia falar. Eu não gosto de ficar usando jargão, decoreba e, sabe, porque você não pode decorar nada, Sim. nada, você tem que aprender, né? criar. E assim, o conhecimento, né, foi muito importante, mas pessoas que estiveram do seu lado também, que ajudaram, né? Hoje, como que é a equipe, né, de colaboradores da Arenales? A senhora mora em São Paulo, né? Como é administrar a empresa aqui e lá? Eu não moro em São Paulo, eu moro aqui e lá, né? Eu tenho 2 casas. Eu conheço gente que tem 3 casas, uma em cada país. Gostaria. Sonho de consumo, talvez. Eu tenho só 2 casas, moro. Mas o estar lá... Daqui lá agora é um caminho, né? Uma avenida daqui lá. É, exato. Então, mais fácil de carro do que de avião. Então... Exato, tem voos todo
todos os dias, várias horas, ônibus a cada avião meia hora, É. carro, E tem... como que é conciliar? Morar lá, morar aqui? A senhora atende lá também? Aí tem análise faço clínica aqui? de pequenos animais. Hoje está muito mais fácil, né? Tem muita possibilidade A remota. tecnologia ajudou muito nisso, É. né? Então a gente fica muito integrado e então se integra com todos a equipe de colaboradores. Meus colaboradores são muito antigos porque eu prezo muito o ser humano, né? Porque Legal. máquina a gente troca, Uhum. melhora, ou troca uns pedacinhos dela. Faz o upgrade dela. Ou faz um upgrade, ou a gente troca inteira, Entendi. né? E manda, ou cede para uma pessoa, ou vai para ser para ser Sucata, jogar não, fora, né? não, joga fora não. Máquina. É ouro, é ouro. É ouro, verdade, é. não É ouro. tem lixo, né? A gente não Não joga tem nada. lixo, Até é porque ouro. vai pra onde, É, né? Fica pro tudo aqui. reciclado, Não tem pra onde reciclado. ir. O Vai pro lixo vai pra reciclado. onde? Não, né? recicla. Então, manda para nós que a gente tem lá uma mina de reciclagem. Olha, dentro da É. própria Arenales? Sim, porque a gente manda para quem sabe fazer isso. Uhum. Ah, legal. Né? A gente cede. Cede o espaço pra Junta armazenar. tudo, e dá para quem ganha muito dinheiro com isso. Nós damos para essas pessoas. Gente, que Por exemplo, incrível. nosso parceiro é a Cooperlix. Agora nós temos a logística reversa, né? Então, e aí, mas e o ser humano? Esse é o bem maior. Concordo. Então é através do ser humano mesmo. Porque eu sempre digo para eles, eu tenho uma equipe, mas eu ouço a minha equipe. Mas que Então, é se conectar com as pessoas e realmente todo mundo caminhando pro mesmo lugar, né? Caminhar junto. A cultura é muito forte, né? Porque você Sim. propaga essa cultura. Tanto que quem entra já consegue ver isso dentro, muito propagado, a cultura. E quem não consegue se adequar à cultura sabe que tá fora do lugar que ele teria que estar. Então, você não tem muitos profissionais que você contrata e não segue. Se é para usar jargão, lá o jargão é o seguinte: quando você entra, você é jogado na parede. Ou você fica grudado, feito lagartixa, parado assim, ou você vira uma borboleta e sai voando. Por quê? Passa um cavalo encilhado, você tem que pôr o pé no estribo e já sair no galope. Olha, Esse é o jargão da empresa. Nossa, que que bacana. legal. Que legal. E falando agora, continuidade na parte da empresa, tem projeções para esse ano, algumas mudanças? Tem alguma coisa em mente? A mudança a gente muda todos os dias, porque a gente quer melhorar sempre, todo dia. Quando surge uma ideia, surge alguma possibilidade, Produtos, tem sim. né? Tem. Conte qual que o senhor é para poder Hoje ajudar mesmo nisso. eu já dei lá uns tapinhas, já demos umas organizadas. legal. Isso é uma constante, a gente não para. Legal. A gente não para, nunca. Doutora, como eu falei aqui no nosso bate-papo, não tem pauta, então desculpa voltar, mas eu lembrei de uma coisa que eu fiquei curioso de saber. A corrida com a taxa olímpica, foi isso? É a condução da tocha, condução né? da Condução da tocha. tocha. Como que foi isso? Porque, tipo assim, Gente, não, incrível. Você pensa Então, assim, você vê a tocha na cadê TV, essa- você fala, é um negócio monumental. Mas aqui, ó, conduziu a tocha Foi olímpica. Enlouquecedor para porque mim. não é qualquer um que corre, Não, só filho, pra você deixar segura- claro, não é qualquer um que corre não, que conduz a tocha olímpica, né? Não é qualquer- Eu estava, assim, fora de casa, toco o celular e diz, olha, aqui é do Comitê Olímpico, teu nome foi indicado para conduzir a tocha, você aceita? Hã? Nossa, Aceito. Lá em Presidente Prudente, pelo teu trabalho, pela tua carreira, bacana. para representar Presidente Prudente. Você aceita? Eu, sim, mas presta atenção. Tem uma porção de critérios, você vai ser avaliada, e resolva. Eu falei, sim, sem problema. Para mim não tem problema isso nada. Estudo. Então, olha, vamos te passar tal informação, vou pegar teu e-mail com a pessoa que indicou e tal.
foi uma jornalista, que ele falou, foi uma jornalista, tal, não sei o quê. Aí, desligou. Bom, Tá que é trote? Então, que é isso? do nada, assim. Do nada, do nada. Aí, quando eu falei pro meu marido, ele falou, imagina, isso aí não é nada, isso aí é conversa, né? Aí depois começou a chegar informação e chegou lá um termo de compromisso. Você lê aqui e fala, nossa, que horror e tal. Porque assim, e pesquisam a tua capivara mesmo. Olha Achou só. tudo. Com horror. É, eu falei, não é qualquer um que consegue Não. conduzir, né? Não, imagina. Cada fiozinho de cabelo, cada coisa e tal. E aí passou. Foi tendo os critérios, foi passando, passou. Gente, mas é uma emoção tão grande, mas tão grande, que não tem como explicar. E foi no ano que eu fiz 60 anos, foi no ano também que eu fui lisonjeada aqui na Ciesp com um prêmio, né? E teve também a condução da tocha. Então foi um ano assim, muito agraciado, muito abençoado, dar de década, né? Então foi um ano maravilhoso e tudo aconteceu junto. Gente, foi pra coroar mesmo. Foi maravilhoso, maravilhoso. Que incrível. E aí tem Que presentão, hein? Foi, nossa. foi presentes e presentes e presentes. Foi maravilhoso. Muito bacana. É uma emoção que você não tem como não consigo descrever. nem você não pisa imaginar, no chão. Você pisa nas nuvens. Nas nuvens. E eu gosto bastante de esporte, eu fico, nossa, eu fico imaginando. Quer dizer, não dá nem pra imaginar, porque é uma coisa meio que. E a tocha tá comigo também. É outra que eu não consigo deixar de lado. É. Não, a prateleira de prêmio, de quadro com formações, certificação deve ser grande, né? É um quarto só pra isso, certeza. Não, é a um recepção cômodo. do laboratório. É enorme, né? Alguns estão comigo lá na minha sala de reunião em São Paulo. Alguns, né? Uhum. E aqui é a recepção do laboratório. Está em exposição para todos. Que legal. E olha, uma coisa assim, puxaram lá... E tem uma galeria que sobe a escada, assim, também das moções que eu recebo, vai subindo a escada. Tá? Tem. Já tem mais espaço lá, né? Porque tem espaço. Tem espaço. Já falei que qualquer coisa eu chamo o engenheiro, ele aumenta a recepção. Não está reclamando de falta de espaço, não. Pode vir mais, quanto mais, melhor. Não. E a senhora tá falando, né, de puxar a capivara e continuar estudando. A capivara, né? Hoje eu já estudei. Já é outra capivara agora, já a ficha já cresceu mais ainda. Continua estudando, continua... Hoje eu já estudei. Olha que legal. Que é até uma das dicas, né, para como sucesso, para empreender, para crescer, evoluir, é continuar buscando conhecimento. Sim, a gente nunca para, porque se você disser, não, já sei tudo, parei, não significa que... Isso é uma filosofia que a gente conversa muito aqui internamente, e quando a gente achar que a gente tá bom em alguma coisa, é porque a gente ficou defasado. Porque as coisas acontecem de uma forma... Hoje, com acesso com a informação e com as coisas que acontecem tão rápido, se você... pegar um ano para dar uma relaxada, depois pra você correr atrás, você vai precisar se esforçar muito, né? E a pandemia, principalmente, ela não deu muita novidade, mas ela adiantou uns 5 anos. Então, coisas que, vai acontecer daqui a um tempo, na pandemia, tiveram que se antecipar e fazer tudo isso acontecer, né? Então, de fato, as coisas foram muito rápidas. E o mais preocupante, assim, preocupante que eu digo assim, com essa evolução, é com a geração que tá chegando, que é uma geração que já chega muito conectada, né? Eu tenho uma filha de 5 anos que, antes de aprender a falar, ela já sabia mexer nos dispositivos móveis, exatamente. Então, você nasce com o dedinho. Exato. Já, absurdo. Quando queria assistir televisão, tinha que esperar acabar aquele programa pra você assistir o programa que você queria. Agora, hoje as crianças, na palma da mão, conseguem ter acesso à informação, assistir o que ela quer, né? Então é uma geração um pouco mais... muito mais rápida, mas é uma geração que a gente ainda vai ter que se adaptar muito, né? Então, deixa eu falar sobre isso. O que acontece? Quando nós fomos fazer uma reforma no laboratório, uma reforma não, uma ampliação, né? O Estéreo foi lá, fez uma visita e aí orientou sobre uma ampliação que a gente iria fazer, tal. Importei dos Estados Unidos um cabo cassete
que carrega todas as informações, porque não tinha aqui no Brasil, tá? Mas um monte desse cabo, um monte, para sobrar, né? Porque não pode ter emendas. Instalei uma tecnologia que até hoje não é ultrapassada. Olha só. Sobrou desse cabo, coloquei lá na matriz em São Paulo. Deixei tudo pronto. Quando a gente precisa ter qualquer contato com o gerente de banco, você fala, mas gente, vocês têm tudo pronto aqui. O que vocês têm aqui de rede de informação e nossa, já está tudo pronto. Vocês sabem que em termos de tecnologia, a gente já está Sim, com certeza. pronto, né? Mas tudo isso porque a doutora Porque eu estudou, já sempre estudou. penso lá, já engenheiro Exato. lá na frente. Por causa da sua formação, dos seus estudos, Visão. da sua vivência em outros países, né? Conhecendo, visitando, participando. Então, de fato, isso faz muita diferença. Como eu não fico copiando jargão, eu sempre digo, quando o computador surgiu, e aí eu comprei um computador que era um monstro. Ele funcionava mais como uma máquina de escrever, ele fazia pouquíssima coisa. Comprei, custava muito mais caro que meu carro. Pus na minha frente, ficou lá aquele computador. Aí comecei a ter aulas, algumas aulas lá, e comecei a fazer, e tentando, e fui indo. E foi acontecendo, e até hoje eu digo a mesma coisa. Eu não vou ser a velha que vai perder o bonde da história. Então, tudo que tem em termos de tecnologia da informática, outros tipos de tecnologia, nós vamos atrás. Que bacana. E a gente chega primeiro. Né? Olha só. Isso é muito importante, né? Ter Porque essa quando visão. precisa instalar, já está pronto. Exatamente, ter essa visão, assim, para um empreendedor, né, pensando na empresa e pensando até na nossa vida mesmo, é você olhar lá na frente e se preparar para chegar lá. Porque senão você não é pego desprevenido, não é pego lá despreparado, você já tá prontinho pro que vier. Isso é muito importante. E por isso que dá um match legal com a Oxford é, porque a gente também acredita muito na tecnologia, faz parte do nosso DNA, e é tão bom quando a gente tem clientes que tem essa mesma visão que a gente, que sabe que não tem volta, né? Porque a gente vê vários casos de empresas super tradicionais que deram muito certo no passado e não se atentaram nessas mudanças de tecnologia e que hoje muitos já fecharam, outros estão fadadas a morrer, né? Então, é muito bom quando a gente lidar e trabalha com parceiros, né? Que a gente fala que não é cliente, são parceiros, e tem essa mesma pensamento que a gente, de se atualizar, de estudar, de estar sempre à frente do que muitas pessoas estão acostumadas, né? Então, acho que por isso que dá muito certo também os nossos trabalhos em conjunto. Bacana. Doutor, acho que você quer fazer mais uma pergunta? Bom, não, eu só ia voltar um pouquinho, tirar mais uma dúvida, porque assim, quando a gente fala, a senhora falou bastante de tecnologia, de desenvolvimento e tudo mais, mas ainda pensando, né, no preconceito que algumas pessoas têm, pensando em homeopatia, as pessoas pensam que é muito assim, muito manual, aquela coisa muito caseira, sabe? É de juntar ali os elementos de algumas plantas, algumas coisas assim. Só que não é bem assim. A senhora acabou de falar que investe muito em tecnologia, um laboratório e tudo mais. Porque antigamente era assim? Por que as pessoas têm essa ideia, esse estereótipo, né? Porque é um preconceito com relação à homeopatia. Mas não, a senhora acabou de confirmar que realmente tem tecnologia envolvida e não é qualquer coisa, não. É muito investimento. Então, porque como o medicamento ele é desmaterializado, né? Ele é energético, as pessoas pensam que ali dentro não tem nada. Quando tem, o que é o mais importante é a energia do princípio ativo. Por que eu te enxergo? Por que eu te enxergo? Por que eu estou te enxergando? Por causa de energia, por causa do reflexo, da luz, na matéria. Por causa da energia. Por que lá no espaço eu não enxergo nada? Porque não tem luz.
Exatamente isso. Da matéria, eu retiro a energia e coloco num veículo, que é ou sacarose ou álcool. Eu uso isso. Para te enxergar, eu uso a luz. E a gente promove a verdadeira cura através da energia de alguma matéria que tem o poder da cura. Que interessante. Até é interessante Não falar estou da te cura, né? enxergando. Agora eu te vejo. Agora eu não te vejo. Então, o Entendi. mesmo veículo, ele pode ter o poder da cura e não ter o poder da cura. É muito complexo isso, porque a gente, se errar uma sequência, você não está colocando naquele veículo o medicamento correto, o poder da cura. Então, não tem nada de doméstico nisso. É muito complexo. E isso vai viajar num caminhão, vai andar pelas estradas, vai para a boca do boi, vai para uma pessoa ficar operando aquilo, manipulando aquilo. É que os Então, produtos tem da que ter Arenales não estão só aqui no Brasil, né? muita Então, qualidade, muita qualidade. São muitos processos envolvidos e realmente É, a o boi tecnologia é baba indispensável, né? naquilo, né? As aves metem o bico, né? Que E tem que interessante. funcionar. olha só. E meu nome está grudado naquilo. Já vai o sobrenome ali junto, É. então, né? E agora eu não te vejo. Agora eu te vejo. Que legal. É interessante mesmo, porque muitas pessoas acabam tendo esse preconceito, né? É uma coisa que Então não dá para decorar jargão. É. as pessoas Não espere isso de imaginam. mim. Não espere. Mas que bom, muito bom a gente confirmar realmente que tem toda uma tecnologia envolvida, que é uma coisa que é um trabalho árduo, não é simplesmente juntar qualquer coisa ali e botar numa caixinha e entregar. Não é à toa que a indústria Arenales tem tantas premiações e reconhecimentos em nível nacional e internacional pela qualidade de tudo que desenvolve e pelo que ele fez pro mundo, né? Por funcionar realmente, né? Exato. Não dá porque- para escrever por linhas já escritas. Exato. Então, Isso. nossa, muito bacana. Super bacana, doutora. Assim, também se for falar de história, a gente tem aqui episódios para falar. Mas a gente sabe que tem outros, o senhor tem outros compromissos também. Então, queria agradecer muito a presença de você ter vindo aqui, disposto a vir aqui conversar conosco. Muito legal conhecer um pouco da sua história. Tenho certeza que quem está nos ouvindo também tenha gostado bastante. O que eu acho mais legal de tudo isso também é ouvir a história do doutor e ver como que o estudo é importante, uma carreira, num negócio, né? A paixão de fazer aquilo que gosta, do que ama, né? Então, acho que são tudo informações para quem está nos ouvindo que é muito importante, né? Então, acho que é isso que a gente quer proporcionar para as pessoas que nos acompanham. Então, muito obrigado por poder compartilhar todo esse conhecimento conosco e com quem está nos ouvindo, tá? E pedir pro pessoal de casa também, que estiver nos assistindo, curta, compartilhe, se inscreve no canal e dê feedback para nós, que isso aí é muito importante, tá? Então, doutora, brigadíssimo pela presença, tá bom? Posso deixar uma mensagem? Com toda Claro. certeza. Você que está nos ouvindo, entra na nossa página web, use no seu animal de companhia os fatores Arenales e também nos seus animais de produção. E seja inteligente, se trate com homeopatia. Olha Ué. só, tá vendo? Assim, depois de uma propaganda dessa aí, Não tem não tem nem quem o que resista. dizer mais. Só entrar lá, ó, loja.arenales.com.br e já colocar no carrinho e levar. doutora, obrigado, viu? É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença, tá bom? Show.